Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya. Haribô, Haribô, quanto tempo, né, que estamos sem fazer uma aula aqui, nesse espaço. Também, né, eu tive que tirar umas férias, porque é muito material que eu já deixei aí na internet, os livros, né, que às vezes a coisa fica muito repetitiva. Mas, né, tem pessoas que, como diz, né, a espiritualidade, nós temos que sempre lembrar, né, continuamente sobre os fatores espirituais da vida. Assim como o contra-ataque das trevas, eles fazem a gente esquecer as coisas espirituais. Então tem que ter sempre esses dois lados, um mantendo a consciência espiritual e o outro lado que sabe que se a humanidade tiver consciência espiritual, as trevas perdem naturalmente o controle, né? O controle sobre as mentes humanas. Assim, quando Krishna vem a esse planeta e quando ele envia muitos de seus chamados filhos, ou seja, almas purificadas com conhecimento realizado, a intenção de Deus naturalmente é promover a consciência espiritual no maior número, né, de corações, para que o fluxo de energia do planeta Terra, assessorado por essa humanidade consciente, seja um caminho progressivo nessa escola chamada Terra. Imagina você numa escola onde só tem mau elemento, pessoas que não querem estudar, pessoas mal educadas, sem disciplina. Tá? Então essa escola vai ser um problema, né? Principalmente para os professores que são formados para tentar explicar a disciplina, ou formar uma profissão, ou dar uma educação, uma moralidade para as crianças, porque essas crianças já estão corrompidas por um sistema, digamos assim, mais demoníaco ou não espiritual, que coloca tudo em risco, né? Tudo a perder. De modo semelhante, quando pessoas que têm essa energia espiritual mais avançada, ou têm um mestrado, ou uma realização, seja em outro planeta, ou numa dimensão superior, na qual Deus naturalmente envia para diversos planetas que ainda estão assim, numa situação bem caótica, né, ou densa, naturalmente essa população vai agredir essas almas que querem trazer de bom coração ou com compaixão esse conhecimento. Temos aí a história, por exemplo, do Mestre Jesus, que é bem conhecida, entre tantos outros mestres que foram, né, simplesmente agredidos ou rejeitados pelo sistema, ou foram, né,
fizeram imposição nessas almas de elas não expandirem esse conhecimento. Porque as trevas, elas têm um conhecimento superior, mas não têm interesse de divulgar esse conhecimento superior para a humanidade, porque a humanidade vai se libertar. Então, através do conhecimento, você, naturalmente, se liberta da sua prisão mental, né? Da sua programação intelectual, como você é formado nas escolas. Então tem toda uma história aí por trás da necessidade da humanidade atual, que estamos agora numa fase de transição planetária, de saber o que está acontecendo, certo? Para onde estamos caminhando, já que o planeta Escola Terra está abrindo uma porta de dimensionalidade, que é chamada quinta dimensão, que vai abrir a percepção da consciência, da pineal. Você vai ter uma interação energética mais sutil com seres, com situações, com poderes. E você tem que saber manipular muito bem essa posição se você se elevar espiritualmente. Tá? Então é muito perigoso você ter uma performance espiritual mais elevada, mas você não tem o conhecimento de como manipular essas forças que são potências que Deus te dá para você viver da melhor maneira possível e evoluir em consciência. Tá? Então, como diz, né, o Senhor Krishna no Bhagavad Gita, representando a suprema personalidade de Deus, que quando há uma queda espiritual de consciência na humanidade, ou quando se eleva um nível demoníaco no planeta, naturalmente ele aparece dentro de uma faixa de tempo, né, estipulada para falar esse conhecimento que estamos aqui agora tentando de alguma forma passar para as pessoas, apesar de poder entender que a maioria das pessoas não está interessada nesse conhecimento, mas não porque elas não querem se interessar, porque a mente delas é programada de tal maneira pelo sistema que sabe disso, né, que esconde o conhecimento, não quer revelar nada que faça a humanidade progredir, porque essas pessoas têm uma mente demoníaca. Então essas pessoas ficam na ignorância completa desse conhecimento. E aí quando aparece um livro, né, como por exemplo aqui o Bhagavad Gita, as pessoas tremem na base, né? Aqui está todo o conhecimento que você precisa saber para se autorrealizar. Mas quem é que está lendo o Bhagavad Gita? Quem é que está tendo tempo para buscar o entendimento? Né? Quem é que está fazendo um tempo para meditar nesse planeta, onde você vai se concentrar na presença de Deus no seu coração? Quase ninguém. Daí no Bhagavad Gita, Krishna falar que é muito rara uma alma que se rende a ele, porque as pessoas estão manipuladas por um sistema demoníaco muito pesado, que criam, né, assim, só infortúnio. Então, né, dentro dessas considerações iniciais, nós vamos ler aqui o verso do Bhagavad Gita, o verso 3, intitulado, né, do capítulo Karma Yoga. Então é dito: Sri Bhagavan Uvacha Lokismi Duivida Nishta Pura Prokta Madhyanaga Gyana Jogena Sankyanam Karma Jogena Joginam. Tradução: sempre quando a gente recita, né, um verso assim em sânscrito, eu já devo ter falado em outras palestras, a gente está impregnando o nosso ambiente com a palavra de Deus. Que Krishna, né? Krishna é Deus que pronunciou os versos. Então esses versos já têm uma potência em si. Mesmo que você não entenda o sânscrito, quando a gente fala esse verso, naturalmente ele já impregna o ambiente com a possibilidade de conhecimento no plano mais sutil. A gente não entende muito bem isso, mas basicamente
para vocês entenderem por que eu falo um verso em sânscrito que ninguém entende nada, né, inicialmente, mas é isso. Nas aulas, né, nos templos, geralmente o verso é recitado assim, quase 15 minutos as pessoas ficam recitando o verso. E elas às vezes acham chato isso, mas não é chato, é porque cada palavra que foi falada da boca de Deus, que esses versos eles são, né, condensados assim num conhecimento muito, muito assim grande. Essas palavras, né? Porque a palavra faz o quê? A palavra é uma vibração. E essa vibração, como foi falada por Deus, ela purifica tudo e ainda traz a carga de conhecimento por trás daquilo que Deus quis representar nessas palavras para o nosso entendimento. Ok? Então a tradução desse verso é: a suprema personalidade de Deus disse: ó Árjuna sem pecados, acabei de explicar que existem duas classes de homens que tentam compreender o eu. Uns se inclinam a compreendê-lo pela especulação filosófica, empírica, e outros pelo serviço devocional. Então esse verso é muito importante, por quê? Quando você entra nessa forma humana, tá? Você, que é esse eu, o eu que está falando aqui nesse verso, é você, é o espírito, é a parte integrante de Deus. Deus é o eu supremo, e você é uma parte integrante desse eu supremo, e como você é feito à imagem e semelhança de Deus, naturalmente o seu eu é divino também, é um espírito. Por isso o Mestre Cristo dizia: vós sois deuses. Tenta entender a sua natureza. De modo que se você consegue atingir o seu eu, ou alma, ou espírito, né? Depende da densidade de capacidade vibratória que você tem, porque você é um espírito, mas você está manifestando desde algo sutil, corpos sutis, até esse corpo grosseiro. O eu está por trás de tudo. Compreende? E você tem que entender o que é esse eu. A pergunta maior da vida é exatamente essa: quem sou eu? Aí está resumido, né, todo o capítulo essencial da nossa vida. Enquanto você não descobrir quem você é, você vai se identificar com algo que você não é. Principalmente com essa personalidade que é mente, que são emoções, né? Pensamentos, emoções, a energia em si, que manifesta tudo, e esse corpo material. Tá? Então, eu estou Bacta-Alemão, mas eu não sou o Bacta-Alemão. Eu sou o espírito que está usando essa mente para expressar aquilo, né, numa tentativa de expressar aquilo que eu sou, que eu tenho realizado em mim. E a minha intenção é que vocês realizem isso em vocês. Por isso estamos aqui fazendo essa aula, né? É essa a intenção. E nesse verso aqui nós podemos ver que o próprio Senhor Krishna, ele está explicando que existem dois tipos de pessoas que, né, vão ter que colocar a sua energia ou ver a sua inteligência atuando nessa forma humana para descobrir o que é esse eu. Enquanto você não descobrir a sua realidade e não viver a sua realidade, pode-se dizer que você está numa grande ilusão, num sonho de consciência onde você não vai chegar a lugar nenhum. Vai chegar até a morte, como você tem chegado a várias encarnações. Daí o Mestre Jesus, né, na sua frase famosa, dizer: de que adianta você ganhar o mundo inteiro, se tornar uma personalidade, maior gabarito, até mesmo uma personalidade espiritual, né? Tem muitas pessoas aí que tem muita espiritualidade, muito conhecimento, oratória, poder místico, mas ele não conhece o eu dele. Então isso não é interessante.
Então, de que adianta você ganhar o mundo, seja no nível mais material ou no nível espiritual, se você vai perder a sua alma? Tem que pensar isso, né? A alma aí pode ser chamada aquela energia pura de Deus que está manifestando a experiência nesse mundo através dessa forma humana. E na forma humana, repetindo já milhares de vezes em todas as escrituras, ela é uma forma criada por Deus com uma inteligência incrível, onde você, através do ouvir, por exemplo, uma aula dessa, você vai captar o significado do que é o propósito da vida. A vida só tem um propósito de você se autoconhecer. Então, logo você realize quem você é e entre nesse estado de consciência vivencial, momento a momento de quem você é, após a morte você já não vai permanecer mais nesse mundo, porque esse mundo é um sonho, é uma ilusão projetada pela sua mente. Compreende? E daí, quando você chega nessa realização do eu, é como você diz, né? Como Cristo dizia, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Desse mundo aqui material, do mundo da personalidade. E quando você abandona esse corpo, né, vemos no simbolismo cristão a ascensão e a ressurreição. Então você vai subir para o Pai. Você vai subir para o mundo espiritual, que no Bhagavad Gita e no Bhagavata, principalmente no capítulo 10, o Senhor Krishna explica muito bem o que é a morada dele. Então Krishna é o Pai. E o Pai, às vezes, vem a esse mundo material, tem uma programação, né? Ele vem de tantas e tantas eras para nos passar esse conhecimento do eu. E aqui nesse verso, a Krishna está falando, né? Sri Bhagavan Uvacha, a suprema personalidade, Bhagavan, aquele que tem todas as opulências, está dizendo, Uvacha, ó Arjuna sem pecados. A Arjuna é a alma que Krishna escolheu para nos representar dentro desse processo de conhecimento que ficou gravado na história como o Bhagavad Gita. Então, Arjuna, ó Arjuna sem pecados. Pecados significa que Arjuna ele não se desviava da espiritualidade, apesar de Krishna ter colocado ele em ilusão no campo de batalha para nos representar dentro do processo ilusório. Tá? Então, o Bhagavad Gita ele é um conhecimento progressivo, onde se você realmente estiver estudando o Bhagavad Gita sem pecados, ou seja, no estado de pureza interna, de desejo real de realizar Deus, vai chegar uma parte do Bhagavad Gita que, à medida que você vai lendo o Bhagavad Gita, Krishna ele vai interagindo com você, te dando esse mesmo conhecimento que ele deu para Arjuna, numa forma, assim, real. Entende? Tudo aquilo que Arjuna sentiu, se você, igual ele falou assim, ó Arjuna sem pecados, ó alma que está vindo buscar esse conhecimento que eu estou passando aqui, sem estar querendo confrontar Deus, ou no sentido apenas de especular sobre o conhecimento. Então, Krishna fala, quando você estuda o Bhagavad Gita, você tem que ter esse espírito rendido a esse conhecimento, que é o conhecimento da autoridade suprema. Se é Deus que está falando esse conhecimento, certo? Você pode ter uma dúvida filosófica, mas não uma especulação, uma interpretação, ou usar um filtro mental para pegar essas palavras que Deus está falando aqui e você tentar manipular. Não é assim. Então você tem que se render a Deus e pedir para Ele que na hora que você esteja estudando os versos do Bhagavad Gita, ou quando você for fazer uma meditação, pensando em algum verso, Krishna no seu coração,
ele te transmita a realidade dessas palavras que ele está falando aqui. Se você não estiver lendo com esse sentimento de pureza, de entrega, você não vai compreender o Bhagavad Gita. Por isso que as pessoas não se interessam em estudar o Bhagavad Gita. Porque elas estudam com aquela... só para buscar o conhecimento mesmo, saber o que é o Bhagavad Gita. Então você tem que se render a Deus. E aí Krishna está falando, eu sou a suprema personalidade de Deus. Sri Bhagavan Uvacha, né? Está dizendo aqui nesse verso. Deus está falando. Ó Arjuna sem pecados. É esse Arjuna, que é você, que vai ter que absorver esse conhecimento. De modo que a coisa é séria, não é uma brincadeira. Tá? Não é simplesmente pegar o Bhagavad Gita, ficar lendo, e não tem nenhum sentido isso. O sentido da vida está exatamente em você se render a Deus. Mas com essa realização do eu. Enquanto você não tiver com esse eu realizado, e você achar que é o corpo, ou estiver se identificando a maior parte do tempo com o corpo, quando você lê o Bhagavad Gita, você está interpretando tudo com o filtro mental, emocional, energético e físico. Compreende? Então, a Arjuna, sem pecados, significa a alma, o espírito, aquilo que não está imerso completamente na matéria. O espírito, ele sempre é livre, mas por causa da mente, ele se julga, né, que é essa personalidade, essa individualidade, e perde, assim, a sua essência. Porém, através da prática, da insistência, da intenção real de você atingir Deus, naturalmente Deus ele vai te afastando dessas energias materiais e vai se revelando. Deus só se revela para quem quer conhecê-lo. Se você não faz nada para conhecê-lo, ou quer só fazer uma leitura do Bhagavad Gita, ou de qualquer escritura religiosa que um mestre autorrealizado possa ter falado, ou alguma técnica, né, de meditação, mas no seu coração, o seu coração é morto, é morno, é impuro, está contaminado com essa necessidade básica, espiritual, mas você não coloca a sua energia plena nisso. Então Deus ele te deu uma inteligência para você estudar, para você ouvir quem está falando sobre esse eu, e simplesmente entender que não precisa assim, de uma técnica, mas é um desejo interno, e esse desejo interno, que vai ser a sua verdade de realizar Deus, ele vai atuar de tal maneira que o universo todo, que representa também, né, a mente de Deus, vai se revelar para você, tanto interna quanto externamente. Muito importante isso aqui que eu estou falando, porque as pessoas não têm essa capacidade, né, de aprofundar. Ainda mais com essa internet, hoje em dia, milhões de informações, aí fica mais difícil ainda. De modo que a forma humana de vida, ela existe para que você faça o sacrifício de se desapegar de algumas coisas, de parar de desviar a sua mente, né? Que isso que é pecado. Pecado significa que você se desvia do objetivo divino, que está aqui agora. O objetivo divino não tem tempo, não é algo que você vai conquistar, não é um lugar. Então Deus ele já está presente em tudo, Deus é tudo, você é uma parte de Deus. Então você tem que entrar em comunhão amorosa com Deus, e por isso se diz, amai a Deus sobre todas as coisas, para que através dessa comunhão é a forma que o Espírito se contacta com Deus, no amor. Então, através dessa comunhão, você vai realizar completamente aquilo que você é. Não faz sentido a pessoa viver sem ser o que ela é. Isso é um absurdo. Eu estar me identificando com essa máquina biológica, me associando com milhões de pessoas que estão se identificando com as máquinas biológicas delas, em completa ilusão, a conversa, a informação, tudo é em relação ao corpo material. E ela esqueceu o espírito. E ainda criticam
quem está vivendo dessa forma mais espiritual. Mas, né, quem está mais no espírito não vai estar ligando para isso, porque a pessoa tem o conhecimento, tem o entendimento, já vive no eu. E aí ela tem que tolerar, ela tem que conversar mais ou menos com os outros, né, de uma forma que... Mas, é como diz, né, lá no Sri Upadeshamrita, né, uma das funções para você evoluir espiritualmente nesse mundo se deve à sua associação. Então, para você estar bem associado, você tem que estar com pessoas que escolheram esse caminho espiritual, que estão se esforçando dia a dia para ficar cada vez mais conscientes e conectados com Deus, tá? Lembrando sempre que a morte pode acontecer amanhã. Aí você perdeu essa forma. Né? Temos que repetir sempre, repetir, porque a mente é teimosa. Enquanto ela não cede para o Espírito, enquanto ela não se rende a Deus, enquanto ela não dá abertura, receptividade para a presença suprema se manifestar no coração, você simplesmente é um escravo. E não precisa ser assim. Então, essa é a consciência que temos que levar, assim, com força, né, nessa vida. Então, Krishna, ele está falando aqui, ó, Arjuna sem pecados. Compreende? Esse Arjuna sem pecados. É você com uma pureza de intenção na vida espiritual. Então, Krishna está falando para o Arjuna sem pecados, porque o Arjuna vai compreender, vai entender o que ele está falando. O Arjuna está ouvindo com o espírito, através desse veículo material. Tá? Então, aqui tem o simbolismo. Tem o simbolismo que acontece dentro da gente, essa batalha de Kurukshetra, Arjuna no meio do campo de batalha, Krishna, né, lá com Arjuna conversando, tem os dois lados, tem o lado que quer avançar espiritualmente, tem o lado que quer destruir o seu avanço, né, assim pode ser também a nível coletivo, porém, quando você é um devoto de Deus, naturalmente você, estava vendo aqui ultimamente, fala sobre a solidão e a solitude, né? Então, a solidão é você se sentir isolado do mundo. E a solitude é um recolhimento interior. Então, esse recolhimento interior é a vibe, né, a vibração certa da vida espiritual. Não que você quer ficar sozinho, mas porque a maioria das pessoas não estão interessadas no assunto divino de uma forma mais amorosa, né? Tá. E aí, se você é uma pessoa que não quer ir para um templo, ou um lugar recluso, onde, né, um ashrama, onde as pessoas só ficam nisso, então você tem que fazer isso aqui na sua casa ou no seu corpo, né? Como diz, o nosso corpo é o nosso templo. Aí, Krishna está falando aqui, acabei de explicar que existem duas classes de homens que tentam compreender o eu. Krishna está falando, né, que tem pessoas que são mais mentais, que vão mais com a mente, com a necessidade de compreender através da sabedoria, e tem pessoas que vão mais com o coração, que vão através da parte mais devocional. É como se Krishna estivesse falando assim, ó, vocês dois vão chegar no mesmo lugar se vocês tiverem essa intenção pura de coração. Você tem que buscar o conhecimento de Deus nesse sentimento de rendição a Deus. Quando você tem a sabedoria de quem é Deus, que é esse outro tipo de pessoa que só vai com a mente, que tem a mente bem, eu tinha mais essa parte, né, de Jnana, né, que fala, né, tanto aqui na tradução, ó, Jnana Yogena Sankhya. Jnana, isso é a sabedoria. Tem gente que, hoje em dia, o amor, por exemplo, já esfriou no coração de todo mundo. Então, basicamente, muita gente vai mais para o lado da sabedoria. Porém, quando você chega num ponto da sabedoria em que você está realizando Deus, a sabedoria é o quê? É para você entender que você tem que se render a Deus.
Tão logo você se renda a Deus, aí você entra na parte da devoção, que é o coração. Então Deus ele é acessado pelo coração. A mente, ela faz simplesmente você tomar a atitude de se conectar com o coração, que é onde está a sua presença e a presença de Deus, né? Conforme no Bhagavad Gita, nós dois habitamos dentro, no coração místico que temos, tá? E aí, o que acontece? Tem as pessoas que já vão diretamente para Deus, que é esse caminho da devoção, e tem as pessoas que vão indiretamente, mas que vão para o caminho da devoção. No capítulo 12, né, Krishna, Arjuna pergunta a Krishna qual é o melhor caminho. Aí Krishna fala, o melhor caminho é o caminho das pessoas que já estão rendidas a mim em amor no caminho do coração, ou seja, através do serviço devocional. Então o próprio Deus ele já dá essa indicação. Mas, como Krishna fala aqui, tem dois tipos de pessoas que vão encontrá-lo. Aqueles que estão na sabedoria, que vai chegar uma hora que a sabedoria dele vai se tornar numa inteligência em comunhão com a alma, e naturalmente a alma vai entender, eu tenho que me render a Deus, eu tenho que viver em amor a Ele. Por isso que é amar a Deus sobre todas as coisas, ou buscar em primeiro lugar, né, o reino de Deus e sua justiça, que é essa forma que Deus nos conecta com nós no coração. Por isso é Krishna e Radharani. Radharani é essa energia do amor, que é a energia que comunica tudo, todos os seres, todas as situações, todos os passatempos em relação a Deus. Radharani é a energia de amor de Krishna. Tudo isso é revelado, tá? Aí a pessoa, mas que Deus é impessoal. Não, é revelado que Radharani é a energia de Deus que conecta todo mundo com Ele através da energia amorosa. Por isso que se adora Radharani. Dizem que essa adoração a Srimati Radharani é mais poderosa que a adoração ao próprio Deus. Porque já que é pelo amor a Deus que nós vamos a Ele, adorar a energia que representa o amor supremo, é mais poderosa isso. Até Deus, ele fica submetido à sua própria energia de amor. A energia de amor de Deus é maior que Deus, na concepção de Deus, dentro dessa revelação assim, mística, né? Compreende? E por isso, a encarnação chamada Chaitanya Mahaprabhu, que é essa aqui, ó, Chaitanya Mahaprabhu, que é a encarnação de Krishna que veio aqui nessa Kali Yuga, ela é Krishna experimentando a sua energia do amor. Por isso que há tanta misericórdia nessa Kali Yuga em que estamos, e temos que aproveitar a oportunidade que estamos tendo, né? Principalmente seguindo esse processo de cantar o santo nome de Deus, que é esse Maha Mantra que a gente cantou no início, né? Algumas pessoas aqui estão vendo essa aula pela primeira vez, ou que nunca conheceram a consciência de Krishna, que é Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Você lembra que eu falei? Através do verso, as palavras de Deus têm esse poder de purificar tudo. Através de cantar esse mantra, Hare Krishna, se você fizer um mínimo esforço, tá? De cantar uma voltinha de japa, né? Prabhupada, que é o mestre espiritual que trouxe esse movimento, ele pede para que nós cantemos 16 voltas. Que é o mínimo, né? Era para cantar 64, ele já diminuiu para 16. Mas se você cantar uma volta, nem que seja uma voltinha todo dia com consciência, isso aí já vai trazer um resultado amoroso para você. Vai despertar no seu coração esse amor a Deus, e é através desse amor que você vai começar a intencionar mais poderosamente a sua vida espiritual na direção de Deus. Você vai começar a acordar. E depois, naturalmente, você começa a aumentar o canto do santo nome. E quando você se torna um devoto puro de Deus, naturalmente você está cantando 24 horas. Mesmo que seja em segundo plano, né? Você está fazendo as coisas materiais, mas você está cantando o santo nome. Então você está lembrando de um passatempo de Krishna ou de algum verso. Então isso é incrível. É assim que nós temos que viver. Eu e o Pai somos um, tem isso, né? Eu e o Pai somos um. Você passa a co-criar com Deus nesse mundo.
Tudo na sua vida é uma transmutação divina. E aí você consegue obter tudo aquilo que é o acréscimo para a sua vida, tudo aquilo que é favorável. E é isso que as trevas não querem que você faça. Elas querem que você mantenha a sua vida desviada desse entendimento de que você tem que estar conectado com Deus o tempo todo. Se você se conecta com Deus, você obtém a liberdade completa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas se você é morno e fica só no entendimento que eu sei, teórico, que Krishna é Deus, mas eu não me conecto com ele, com Vishnu, né? Krishna está como Vishnu dentro do nosso coração. Então, se você não se conecta, é teoria. O que adianta saber quem é Deus e você não fazer nenhum esforço, né? Nenhum esforço para alcançar essa união plena, amorosa com Deus dentro do seu coração. Certo? Você tem que entender, você já é uma parte de Deus, integrante de Deus. Você não precisa fazer algo para se unir a Deus, você já está unido eternamente com Deus. Você tem que ter uma tomada de consciência e purificar a sua energia. Daí Krishna está falando, ó Arjuna, sem pecados. Então o pecado é isso, pecado não é fazer isso, fazer aquilo, não. Pecado é simplesmente um estado de consciência que você tem, que você nunca se lembra de Deus, você nunca se lembra quem você é, e você vive uma vida, uma rotina, né? Eles falam que é a rodinha do hamster, né? O hamster, quando está correndo naquela rodinha, ele acha que ele está indo para algum lugar, mas ele não está indo para lugar nenhum. No máximo está indo para outra encarnação ilusória. E essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, né, ouvindo essa aula, ouvindo um verso do Bhagavad Gita, nossa, coisa mais maravilhosa do mundo. Um verso do Bhagavad Gita, olha só quanta iluminação, quanta inspiração que, né, eu estou recebendo aqui para falar de Deus. Mas aí as pessoas, infelizmente, estão sempre julgando. Elas não querem saber o que os outros estão falando. Elas querem criar os seus próprios processos. E não é isso. A autoridade divina significa que só tem um processo. E o processo é esse. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que purificar a sua vida. Você tem que seguir um processo espiritual, né? Para sua mente ficar mais fixa. Então, o nome de Deus, em Kali Yuga, Deus falou que é o processo mais fácil. E você vai fazer o que é o seu desejo, certo? Você quer realmente estar com Deus? Você quer realmente viver a plenitude do amor divino no seu coração? Então faça por onde? Sacrifício. Desapego de coisas que estão tirando sempre a sua atenção, de associações, de pessoas que não tem nada a ver com Deus e você está ali perdendo tempo. Enquanto você poderia estar na sua solitude, né? Tranquilo, meditando. Eventualmente você faz uma associação, dá a sua associação, mas não recebe muito. Mas na verdade, infelizmente, a maioria das pessoas nessa Kali Yuga, a situação é brava, é bravíssima. Tá? E mesmo as pessoas que estão vivendo a vida espiritual, ela tem uma vida morna. É muita teoria, muito dogma, muitas regras. A pessoa mesmo no coração dela, ela está morta, ela não se rende. E aí ela quer criar uma religião, quer criar uma filosofia. E não é isso, é simplesmente, né? Krishna é simples. Por isso que ele fala assim, simplesmente pensa em mim. Sarva Dharma Parityajaya Mamekam Sharanam Vraja. Pensa unicamente em mim. Sharanam, unicamente. Então, a vida é isso, você tem que pensar em Deus, mas você tem que saber quem é Deus. E aqui no Bhagavad Gita, Krishna está se revelando como Deus. Se você também pensar sempre no nome de Deus, o nome de Deus não é diferente da pessoa de Deus, da pessoa absoluta. Plano absoluto é que tudo é uma coisa só. Então, Krishna está falando que tem duas classes de homens que tentam compreender o eu.
uns se inclinam a compreendê-lo através da especulação filosófica, que é o que eu falei aqui, através de buscar, através da inteligência, da mente, né, da mente superior. Aí você vai buscar compreender Deus, e outros pelo serviço devocional, que é quando a sua alma se aceita diretamente Deus, né, e aí caminha nessa integração amorosa com Ele nesse mundo. Porque não pode ser de outra maneira. Tudo é Deus. Tudo está acontecendo aqui e agora. Certo? Então eu vou ler o significado aqui de Srila Prabhupada. No segundo capítulo, verso 39, o Senhor explicou duas espécies de procedimentos, a saber, Sankhya Yoga e Karma Yoga ou Buddhi Yoga. Tá? Sankhya quer dizer o estudo do universo, das relações de alma e matéria, né? Espírito e matéria, é o estudo. Sankhya se você pegar lá o Bhagavatam, no Bhagavatam, no canto 2, canto 3, vai estar tudo explicadinho lá, como é que é a criação do universo, como é que Deus cria, o que é matéria, o que é espírito, são os elementos sutis, os elementos grosseiros. Aí você vai associando, né, esse quebra-cabeça para você chegar num ponto de sabedoria para entender quem é que está manifestando tudo isso aqui. Tanto o espírito quanto a matéria. Tanto esse que está falando aqui através do Bhakti alemão, quanto essa matéria de personalidade que é o Bhakti alemão, que não é Bhakti alemão nada. Isso aqui é só um estágio nessa vida, porque né, Bhakta significa aquele que está se relacionando amorosamente com Deus. Então, alemão é o apelido, né? Ou você também pode, como fazem, né, dentro de uma tradição, você tem um nome espiritual, mas isso aí é mais uma iniciação, né? É você iniciar uma vida diferente. E aí você se desassocia da sociedade, um pouquinho da família, você vai... inicia uma nova vida. Aí por isso que te dá um nome espiritual, para você ter esse nome relacionado diretamente com Deus. E tudo é das ou dasi, né? Servo ou serva. Te dá um nome de Deus, e no qual você serve, né, da melhor maneira possível. Então, Karma Yoga e Buddhi Yoga, né? Buddhi Yoga Karma Yoga é mais relacionado ao serviço. Karma quer dizer o trabalho. O que você está fazendo aqui nesse planeta? O seu Dharma, o seu serviço, nesse sentido mais espiritual, para satisfazer a Deus. Tá? Como você é parte de Deus, quando você satisfaz a Deus, automaticamente você se satisfaz. Esse é o serviço devocional. Por isso, quem pratica o serviço devocional está sempre bem, está sempre feliz. Ele não está fazendo uma obrigação, um esforço que eu tenho que servir a Deus. Não, é natural. Se você serve a Deus, você se autosserve, porque você é uma parte de Deus. Então, o princípio do egoísmo é exatamente isso, é cada um tentando servir a si mesmo dentro desse trâmite divino, vamos dizer. Então, o que tem que fazer? Você tem que eliminar esse ego e servir a Deus. Por exemplo, quando eu venho aqui, eu estou falando aqui, eu não estou alimentando meu ego. Essa é uma forma de servir a Deus, falar o conhecimento de Deus. Não estou preocupado se alguém vai gostar de mim, não vai gostar, vai criticar, vai reclamar. Não, simplesmente eu venho aqui e falo sobre Deus, sem ego, nenhum ego, certo? Mas é uma necessidade do espírito, porque você tem um amor por Deus, tem vontade de falar sobre Ele para as pessoas conhecerem também Deus e se relacionarem com Ele. Então essa é a forma da harmonia, da fraternidade, onde todo mundo está servindo a Deus, nesse sentimento amoroso. Isso naturalmente é um benefício para a própria alma, e você estando beneficiado com Deus e nessa posição espiritual, naturalmente você se torna um bem-querente de todas as pessoas à sua volta. Todas as pessoas têm muito prazer de estar com o devoto.
Porque o devoto só quer bem, o bem da pessoa. Mas ele quer o bem maior, que é você acordar, você despertar, você entender que você é um co-criador com Deus, que você pode produzir o que você quiser na sua vida. Que são chamados os acréscimos, né? Mas você não está com Deus por causa dos acréscimos. Entendeu? Você está com Deus independentemente de tudo. Acréscimo espiritual e material. Você fala assim, não, o que vier, seja feita a vontade de Deus. Tá? Então, Sankhya Yoga, como a gente estava falando aqui, é o estudo analítico da natureza do espírito e da matéria. É um tema explorado por pessoas inclinadas a especular e compreender as coisas através do conhecimento experimental e através da filosofia. Então, o Prabhupada está simplesmente falando, né? Quem é que não gosta, né? Por isso que a internet, né? Tantos conhecimentos de tantas escrituras, a ciência mística, né? Então as pessoas às vezes vão muito para um lado que não está falando de Deus. Então aqui Krishna está falando tipo assim, o ideal seria você, por exemplo, estudar o Srimad Bhagavatam, que é uma literatura que representa Deus, né? O Bhagavatam é o fruto maduro da árvore védica, dos Vedas do conhecimento. E ao ler, por exemplo, o Srimad Bhagavatam, você vai ter um estudo perfeito de Sankhya Yoga. Você vai entender tudo, desde lá, quando o Senhor Brahma co-criou o universo e manifestou todas as coisas. Não simplesmente ficar interessado em filosofia ou, como é que ele fala aqui, em conhecimento experimental de coisas que não têm relação com Deus, que é o que a gente vê aí na maioria do mundo, né? As trevas têm interesse de manter esse tipo de conhecimento que não fala de Deus. Aí você fica sabendo de tudo, mas você não sabe de Deus. Já o Bhagavatam, ele fala de Deus e complementa com Sankhya, o conhecimento geral. Compreende? Por isso que nós temos que... né? Inclusive, eu tenho todo o Bhagavatam nas minhas playlists, né, recitado. Então, se você tem preguiça de ler ou não tem possibilidade de adquirir o livro Bhagavatam, você pode ouvir. Deita lá, bota lá um negocinho. Aí qualquer dúvida, vem, comenta, né, para a gente trazer à tona aqui as dúvidas, né, sanar as dúvidas. Então, a filosofia, né, e o conhecimento espiritual é o quê? É a mente. A mente. Tá? O intelecto, o raciocínio, a análise, a lógica. Então as pessoas, né, raramente, pelo menos a maioria, não tem essa tendência de se render logo a Deus. Ele tem que... Então faz parte. É interessante também. Eu, particularmente, eu adoro o conhecimento, adoro estudar, mas... depois de um tempo de maturidade espiritual, ou de obter muito conhecimento, eu entendi que qualquer conhecimento que não tenha como centro a rendição a Deus, para mim é um conhecimento inútil, por mais bonito que seja, mais filosófico, mais místico, que explica tudo, entendeu? Não tem. O Bhagavatam não, o Bhagavatam e o Bhagavad Gita e o Chaitanya Charitamrita, que é do Senhor Chaitanya, que é Deus também, já é um conhecimento mais... relacionado a essa centralidade em Deus, né? Essa informação que eu estou passando aqui para você já é de autorrealização. Então é muito importante que você absorva isso. Em vez de ter que perder, às vezes, várias vidas, vários conhecimentos, né? várias horas de estudo, assim, meio que em vão. Tá? A outra classe de homens trabalha em consciência de Krishna, como se explica no verso 61 do segundo capítulo. Então, no segundo capítulo, que é um resumo geral do Bhagavad Gita, Krishna já vai falando, né? Ó, você vai me entender através do conhecimento desse Bhagavad Gita, e depois o Bhagavad Gita, ele te fala assim, agora você tem que se render a mim. Krishna está falando, eu sou a suprema personalidade de Deus.
Você, apesar de ter toda a sabedoria do Bhagavad Gita, você não vai entender o Bhagavad Gita se você não se render a mim. E não despertar o amor em seu coração. Então, ó Arjuna sem pecados. Sem pecados é isso, é que sua mente não fica desviando com a sabedoria. Ela entendeu o ponto central e se rende. E tem pessoas não, que talvez já de encarnação passada já era rendida a Deus, mas não atingiu o ponto da realização completa. Então ele já encarna com essa tendência mais devocional, mais amorosa. Às vezes ele nem entende porque ele nem quer saber de Deus. Ele entende isso, porque isso já está registrado na alma dele. Tá? Então o espírito, às vezes, né, no meu caso em particular, eu buscava muita filosofia, eu queria compreender que era Deus, eu sempre fui muito aficionado com isso. Mas aí um dia, por arranjo de Krishna, eu fui numa aula do Bhagavad Gita, e simplesmente quando eu ouvi o Bhagavad Gita, aquela energia toda da devoção reviveu em mim. Eu falei, isso aqui, ó, é isso aqui que é o ponto que eu parei na vida passada. E daí para frente, né, eu aprofundei mais, porque eu já tinha sabedoria de entender isso, né, da minha relação com o conhecimento de Deus e a rendição que ainda não tinha ficado completa. Então, o Senhor explicou também no verso 39 que, trabalhando de acordo com os princípios de Buddhi Yoga, ou consciência de Krishna, Buddhi quer dizer inteligência, né? A Yoga, a união com Deus através do processo inteligente. Ao estudar o Bhagavad Gita, você está usando Buddhi, a sua inteligência, para captar o significado, para se render a ele. Mas como esse conhecimento aqui é diretamente de Krishna, então Buddhi Yoga significa a consciência de Krishna. Tá? Então, Prabhupada está falando aqui, ó, trabalhando de acordo com os princípios de Buddhi Yoga, ou consciência de Krishna, será possível, o que será possível? Libertar-se da ação. E, ademais, não há falhas no processo. Aqui Krishna está falando, né? Isso é muito importante. Tudo que nós fazemos, ações não é só coisa física, ação é emoção, é a intenção, né? É o que nós pensamos, tudo isso é ação. Tudo isso está nos enlaçando com a energia material. Por isso que a gente não consegue escapar. Encarnação é isso, a gente está criando laços através das nossas ações. E o Bhagavad Gita é Krishna nos ensinando a agir devocionalmente, no serviço devocional, em amor a Ele. Então isso é que vai nos libertar. A arte da yoga, né, esse capítulo que é chamado Karma Yoga, significa isso. Você saber agir de acordo com a vontade divina. A vontade de Deus é sempre que você se liberte e volte para o mundo espiritual. E por isso ele vem aqui nos dar as dicas, né? Mas só que a pessoa é muito mental, ela começa a especular demais, a interpretar, a achar que o que ela faz é que está de acordo com Deus. E não é assim. Você tem que agir nessa intuição. Quando você está com Deus, você age mais intuitivamente. Essa intuição é o seu lado Buddhi. É o lado que você segue na sua vida, nessa paz interna, já sabendo que você é autorrealizado e que aqui você faz o seu serviço para Deus. Você se torna um instrumento para Ele, para mostrar às outras pessoas como deve, né, andar a carruagem, né, no campo de batalha de Kurukshetra. Ok? Então ele está falando aqui, ademais não há falhas no processo. Então quem está falando isso aqui é um devoto puro que foi enviado por Krishna. E ele está falando que esse processo de agir inteligentemente nesse mundo vai fazer a sua ação ser perfeita, pura, e não tem falha no processo. Você vai alcançar a vitória espiritual, com certeza. Ok? Pense nisso. Se algo já é garantido pelo próprio Deus, por que não seguir? Por que você vai arriscar nesse mundo material, a ganhar esse mundo, até mesmo fama espiritual, se você vai perder
né? Você vai falhar, você vai ser derrotado pelo seu falso ego. O mesmo princípio é explicado mais claramente no verso 61, onde se diz que Buddhi Yoga significa depender por completo do Supremo, ou mais especificamente, né, de Krishna. Tá? Então, Yoga Buddhi, a união através de inteligência, é que você vai depender completamente de Deus. É isso que Prabhupada está falando aqui. Tá? O falso ego não quer dependência, né? Ele quer ser independente completamente de Deus, de qualquer coisa. Só que não existe isso. Você é integrado com Deus. Não existe possibilidade de você ser sem que Deus seja primeiro na sua vida. Tá? Leva essas palavras bem profundamente para você saber que nenhuma ação é possível na sua vida se, em primeiro lugar, não houver o consentimento divino no seu coração. Nada acontece sem Deus, porque tudo é Deus. Ok? E desse modo não haverá dificuldade em controlar os sentidos. Os sentidos, né, que são os braços da mente, é que te mantém apegado a esse mundo. Então, purificando a mente, naturalmente os seus sentidos, eles começam a agir de uma forma diferente. Eles interagem com a energia material de uma forma diferente. A tal ponto que você pode viver nesse mundo material, transmutando essa energia o tempo todo na forma espiritual. Portanto, ambas as yogas são interdependentes, como a religião e a filosofia. Então, religião, serviço devocional, amor a Deus. E filosofia, especulação, sabedoria e entendimento, né, de que você tem que também entrar em serviço devocional. Então, são interdependentes. No final, você vai ter que se render a Deus e despertar o amor a Ele. Religião sem filosofia é sentimentalismo, ou às vezes fanatismo, ao passo que filosofia sem religião é especulação mental. É aquilo que eu estava falando. Sem Deus no centro, a filosofia sem religião é especulação mental. Não te leva a lugar nenhum. Aí você fica muito erudito nesse mundo, sabe tudo, sabe chão. O sábio é o erudito. Mas sem entender que todo conhecimento deve levar à rendição a Deus, e depois você deve filosofar em cima da consciência divina. Se você não fizer isso, então você está perdido. E muita devoção sem a sabedoria é fanatismo ou sentimentalismo. Olha que espetáculo isso aqui que Srila Prabhupada está falando. Então, uma pessoa que tem muita devoção, só ora, mas não tem uma palavra igual do Bhagavad Gita. Você tem que ter devoção por Deus, mas você tem que ter a palavra que explica, como a gente está fazendo aqui agora. Senão é fanatismo. Não, tem que largar tudo, ficar só com... Não tem que só ficar com Krishna, não ficar com fulano, ciclo, não. Você tem que mostrar, através da filosofia, o porquê esse amor está sendo mantido no seu coração. Tá? Por isso devemos ouvir sempre, né, de devotos puros que já estão realizados em Krishna as considerações daquilo que é a sabedoria, né, ou a palavra da autoridade suprema, como é o Bhagavad Gita aqui. Ou ouvir o canto do santo nome, né, da boca de pessoas que estão realizadas em Krishna. A meta última é Krishna, porque os filósofos que também procuram sinceramente a verdade absoluta, no final chegam à consciência de Krishna. O Bhagavad Gita também corrobora este ponto. Todo o processo consiste em compreender a verdadeira posição do eu em relação ao superior. É isso que você vai ter que fazer. Vida espiritual é isso. É a relação ou o relacionamento entre o eu e o superior.
Super-eu é Deus, Vishnu, Krishna, tá? Seja pelo lado da filosofia ou pelo lado da religião. São as duas asas do mesmo pássaro que levanta voo, né, para chegar ao propósito que Deus deseja para cada um de nós, tá? Através do processo indireto, ou seja, através da especulação filosófica, pode-se chegar gradualmente ao nível da consciência de Krishna, conforme explicamos, né, anteriormente. Mas no outro processo do serviço devocional, tudo o que se faz tem conexão direta com a consciência de Krishna, inclusive a filosofia. É direto. Se você está no serviço devocional, a alma adquire ou recupera essa lembrança, ou Krishna intui, né, no seu coração, através da sua presença como o Senhor Vishnu, e você se torna um filósofo natural, porque imagina, Deus está te inspirando o tempo todo, te dá a inteligência para compreender o ponto em que as pessoas estão, ou o que você tem que fazer nesse mundo. E ele vai criando as situações, os arranjos. Então isso é maravilhoso. É o maior investimento da nossa vida, é fazer amizade com Deus em nosso coração. E viver nesse amor. Certo? Destes dois caminhos, o caminho da consciência de Krishna é melhor, porque não é preciso purificar os sentidos por meio de um processo filosófico. Vamos dizer que é uma purificação, a purificação do amor é mais útil e garantida do que a purificação da sabedoria. Então, basicamente é isso aqui, que a própria consciência de Krishna é o processo purificador. E pelo método direto do serviço devocional, ela é simultaneamente fácil e sublime. Então, por que Prabhupada está falando isso aqui? Porque através da sabedoria você tem que ficar lendo livro, tem que buscar muitos conhecimentos diferentes, aí você vai interpretar, você vai fazer uma síntese, você vai jogar um pouquinho mais para um lado, para o outro. Então, o serviço devocional não, você já entra em contato com Deus, diretamente no seu coração. Precisa ter todo esse conhecimento para chegar ao ponto, alguma vida onde você vai se render a Deus. Agora, se você já se rende diretamente a Deus, com um pouco da sabedoria, né? Você pode ter só a sabedoria, por exemplo, do Bhagavad Gita. Então, é muito fácil, muito simples. Aquilo que a mente precisou acumular tanto para chegar ao coração, o devoto, o Bhakta, ele vai diretamente no coração e Deus ali já revela tudo, né? Porque Deus é a fonte de toda a sabedoria. Satityananda, Vigraha. Então, Vigraha quer dizer completo, né? Deus é a consciência, é o conhecimento, a sabedoria completa. E nós, como partes de Deus, vamos absorvendo essa sabedoria gradualmente através da nossa intenção de realizar Deus. Ou você pode ir direto a Deus, que é toda a filosofia do Bhagavad Gita, é isso, né? Mas é destinado aos devotos, principalmente do capítulo 7 ao capítulo 12, que é o recheio do Bhagavad Gita, é destinado, é o supra-sumo do Bhagavad Gita, que é falado diretamente aos devotos. E a parte inicial e a parte final, né, que está do capítulo 1 ao 6 e do 13 ao 18 do Bhagavad Gita, são destinadas a essas pessoas que gostam de sair um pouquinho do coração, gostam de especular. Deus, quando ele falou o conhecimento para Arjuna, ele já tinha a percepção desses dois tipos de pessoas no mundo, uns que agem através mais da mente, outros que agem através mais do coração, e deu a instrução completa. Logo no final do Bhagavad Gita, que é a canção do Supremo, você vai se tornar um Arjuna sem pecados e vai se render a Deus se você realmente ler essas instruções num espírito rendido, sem confronto, sem fé cega também. E também, se você estiver cantando o santo nome, é a mesma qualidade de revelação do que você leu o Bhagavad Gita. Então, o ideal é o quê? Ler o Bhagavad Gita, cantar o santo nome, ter mais uma solitude, né? E ter uma boa associação. Se você não tem uma boa associação,
Então, se recolha mais no seu coração e fique com Deus, que Deus é a melhor associação, tá? Depois você vai se associar lá no mundo espiritual, nos planetas superiores, com outros seres que, infelizmente, aqui na Terra é meio complicado, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Todas as glórias são aos devotos reunidos. E vamos seguindo em frente, dia a dia. E dentro do que eu puder fazer aqui, né? Dentro desse talento intuitivo, acho, de falar sobre Deus, de Deus estar me conduzindo amavelmente aqui. Vamos chegando juntos a essa compreensão máxima e todo mundo amando a Deus é o que importa, ok? O mundo externo, política, tudo que está acontecendo aí, esses negócios aí é tudo reino demoníaco, sai fora disso e confia plenamente, se entrega a Deus e deixa a sua vida acontecer conforme a vontade divina e pode deixar que Deus vai conduzir sua vida perfeitamente se você for um cara verdadeiro, né? Uma pessoa honesta, nesse sentimento de, eu desejo Deus, eu não quero mais ficar no lugar onde não tem essa consciência, ou numa dimensão sem espiritualidade. Então, vamos sair daqui o quanto antes, ok? E vamos ficar aqui fazendo o serviço devocional. Enquanto estivermos aqui, vamos estar interagindo com Deus, dessa consciência máxima, e ter uma vida bem-aventurada. Ananda, né? Ananda, bem-aventurança. Ok? Beijo no coração, amo vocês. Fiquem sempre com Deus. Haribo!